Boa tarde. Chega o fim do ano e somos cercados pela tradição das festas de Natal. Ao mesmo tempo, somos bombardeados pela mídia com mensagens de que é um período alegre, precisamos trocar presentes, festejar e encontrar amigos e parentes. Mas tem muita gente que não gosta dessa época, tem lembranças desagradáveis e prefere a solidão. Essa depressão de fim de ano é um problema em vários países. Como lidar com esses sentimentos tão conflituosos que desaparecem com o começo do ano novo? Como reagir contra a depressão de fim de ano? Para debater sobre esse tema, convidamos a doutora Andréa Lorena da Costa, psicoterapeuta do Ambulatório dos Transtornos do Impulso do Hospital das Clínicas. Também recebemos Carlos Correia, voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Você também pode mandar as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tem gente que nessa época das festas gostaria de dormir no dia 23 e acordar apenas no ano seguinte. Por que isso acontece? Eu acredito que isso aconteça com aquelas pessoas que já têm uma predisposição à depressão, né? Não que essa depressão apareça, assim, a pessoa nunca teve esses sintomas, mas ela estava meio escondidinha e com essa época ela consegue aparecer um pouquinho mais, porque as pessoas são obrigadas a serem alegres nessa época, né? E nem todo mundo está nesse clima, está mais estressado, tem que fazer compras, gastar muito dinheiro, encontrar parentes que às vezes não gosta tanto e ter uma intimidade que não tem, né? Todos nessa semana de festas. Também eu acrescentaria que, pela experiência, enfim, de ouvir as pessoas lá no nosso trabalho do CVV, que esse período ele começa já um pouquinho antes, né? Então, a pessoa, o final do ano, eu não diria nem o Natal, é o final do ano que é um período de balanço, em que muitas empresas fecham, você tem vestibular, tem viagens que algumas pessoas têm dinheiro para fazer, outros vão ficar. Nas escolas você se despede dos seus amigos, então tudo isso vai potencializando uma solidão muito grande mesmo. E como disse a doutora, aquelas coisas que estavam lá guardadas, elas afloram naquele momento porque são detonadas por algum impulso que aconteceu, alguma coisa aconteceu. Vai acontecendo uma contagem regressiva, fica todo mundo ansioso para o final do ano e isso deixa as pessoas um pouco nervosas para ter que lidar com isso aí depois. Antes de continuar só nesse tema, para as pessoas que não conhecem entenderem rapidamente qual que é o trabalho do CVV. Então, o trabalho do CVV é uma instituição, um Centro de Valorização da Vida, que existe há 51 anos aqui no Brasil. Nós temos 70 postos espalhados nas principais cidades do Brasil. Atendemos pelo telefone, o 141, pelo nosso site, cvv.org.br. Nós funcionamos mais ou menos como um pronto-socorro emocional. A pessoa nos liga no momento agudo, onde ela está passando por alguma coisa que está difícil de suportar sozinha, e ela quer conversar um pouco. A gente apenas dá um suporte, faz um acolhimento e proporciona, com esse desabafo, proporciona um pouco de alívio. Isso não vai dispensar que ela tenha que procurar um terapeuta no futuro se a situação se complicar. Mas naquele momento, aquele acolhimento, aquele colo faz com que ela não se sinta só, onde ela tem a oportunidade de falar dela mesma, o que é muitas vezes difícil. O ideal é que todos tivessem tipo um confidente, né, que eu pudesse compartilhar aquilo, tudo mesmo, né? Porque às vezes eu pergunto assim, tudo, você consegue falar tudo mesmo com o seu confidente? E tem pessoas que dizem assim, olha, tudo não, né? E a gente, então, até na campanha atual que a gente tem, compartilhe com a gente aquilo que você não consegue dividir com o seu melhor amigo, né? De repente. Doutora Andréa, nessa época, vem as lembranças das pessoas que já se foram. Qual que é o limite desse luto? Na verdade, esse luto vai acontecer com essas
na época dessas festas mesmo. Depois que passar essas festas do Ano Novo, do Natal, geralmente esse sentimento de solidão ele se acalma, né? Se ele não se acalmar, se ele não aplacar, aí sim deve-se procurar uma ajuda profissional. Mas geralmente quando passa essa época do ano, depois que passam essas lembranças, né, é comum as pessoas lembrarem das pessoas que não estão mais juntos. E outra coisa que acaba acontecendo, elas podem beber demais, né, na tentativa de se sentirem mais alegres, né, se sentirem mais soltas. Só que o álcool é um depressor do sistema nervoso central, então ele vai dar o efeito ao contrário, vai deixar a pessoa ainda mais, deixar a pessoa ainda um pouco mais deprimida. E, Carlos, as ligações lá no CVV aumentam nessa época do ano? Existe sim um aumento de em torno de 15% a 20% do número de ligações. É uma estatística em função, até meio subavaliada, porque muitas vezes a gente não tem voluntários suficientes para atender tanta demanda. Isso a gente percebe, por exemplo, no nosso chat, atendimento por chat, que tem um período em que você percebe uma fila de espera. E essa fila de espera se transforma em atendimento por e-mail, que as pessoas acabam enviando e-mail, onde fazem um grande desabafo, um grande relato que a gente responde para elas. E acolhe, nossa função mesmo é acolher, é essa necessidade que a pessoa tem de sentir que tem alguém que se importe com elas. Mas não ocorre só nessas épocas, em outras datas comemorativas, né? Como disse a doutora, todo mundo tem a obrigação de ser feliz nessa época. De estar feliz, né? Nessa época. E tem outras datas, Dia dos Namorados. Quem não tiver um namorado, não estiver namorando naquela época... É uma data que as ligações aumentam também. Também, outras datas, Dia das Mães. Então, datas comemorativas, elas afloram aquelas perdas que a doutora até se referiu há pouco, né? Que ficam lá guardadinhas, mas naquele momento é como se fosse mexer numa ferida, aquilo se aviva, né? E nessa época do ano, muitas famílias, a organização das famílias hoje está muito diferente do que já foi no passado, né? Hoje nós temos famílias em que existem casais que têm filhos de outros casamentos e para administrar com quem cada um vai passar ou a noite de Natal, ou Ano Novo, Réveillon, como administrar tudo aquilo e aquelas mágoas, às vezes, de um casamento que se desfez, elas vêm à tona. Só esse planejamento já gera uma tensão. Presente para todo mundo, ou então no Natal anterior a situação não rolou muito legal, alguma coisa ali com um álcool que acabou saindo, uma língua um pouco mais frouxa e saiu. E outras vezes essa data também, ela envolve assim a situação familiar. Em muitas famílias se perdeu aquela, por exemplo, a mãe ou o pai que era o motivo de agregar todos eles. E a partir daquele momento não temos mais essa pessoa que centralizaria aquilo. E aí como reorganizar tudo isso? Fica tudo muito solto. Doutora, quais são os principais sinais dessa tensão pré-natal? Estresse, uma tristeza mais acentuada, alterações do sono, alterações do apetite, né? A pessoa se sente mais melancólica, mais triste, dificuldades ao acordar. Então, todos assim são sintomas da depressão e podem ficar mais acentuados durante essas festividades. Mas, como eu disse antes, ao final disso tudo, geralmente esses sentimentos passam, né? Gera muito estresse nessa época do ano que a pessoa tem que estar muito feliz e nem sempre ela quer estar feliz, né? Tá com motivos suficientes, vai que perdeu o emprego uma semana antes do Natal e tem que comemorar com todos os parentes e contar isso, né? A parte social é muito exigida da pessoa, então às vezes ela não está preparada, ela não está emocionalmente preparada para enfrentar todos esses encontros sociais. Agora, pesquisando o assunto, nós vimos que esse tema, essa depressão de Natal, é tratado em vários países, né? Mas é uma questão religiosa ou é ligada ao cristão por conta do festejo de Natal? Acredito que sim. Porque nas outras, não só no cristão, mas qualquer religião que esteja envolvida com o encontro familiar, né? Se esse encontro não é feito durante o ano todo e simplesmente só numa data, aí fica difícil mesmo para qualquer encontro que ele seja harmonioso,
né? Sempre vai ficar faltando um pedaço, afinal de contas as pessoas não têm intimidade, não construíram uma relação íntima durante o ano todo, então elas se veem obrigadas a ficarem juntas ali naquela noite e tá todo mundo feliz, contente, né? Eu acho que essa data é um pouquinho mais ampliada, porque ela envolve quase que um ano fiscal, digamos assim, que se encerra. Eu tenho que preparar projetos para o ano que vem. De repente, fiquei desempregado esse ano, a empresa quebrou, não fui bem, não passei no vestibular, tomei pau na escola. Então, assim, além de administrar todas as angústias, todos os problemas que eu tive esse ano, eu ainda tenho que fazer planos para o ano que vem e eu tenho que estar feliz e sorrir. Com família que vai me perguntar e eu vou ter que falar sobre isso. Eu não queria ir num lugar para não falar sobre isso. Então, assim, eu ampliaria mais esse leque da data religiosa. Eu considero, assim, vejo que ela se amplia mais por outros motivos também. Esse final de ano que é uma contagem regressiva de um balanço geral de vida, de trabalho, de saúde. Às vezes, o ano que vem eu tenho que fazer um regime para emagrecer, porque tá o verão chegando, um monte de coisas. Assim. A pessoa faz um balanço e vê que não conseguiu alcançar aquelas metas. Então, isso também acaba gerando uma angústia, né? Eu planejei que esse ano ia emagrecer 10 quilos, não emagreci nem 5. A pessoa já fica mais deprimida mesmo. Ia casar, ter filhos, ia um namorado novo, ia viajar. E às vezes falei sobre isso com outras pessoas e eu falei, aquilo está registrado, né? Ou então eu coloquei lá no meu... Aí a cobrança fica maior ainda. A cobrança interna. Lá no Facebook, e aí todo mundo vem cobrando aquela coisa. E aí, foi viajar, não fui, e aí o que é que eu faço? Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil é o campeão mundial de casos de depressão entre os países de baixa e média renda. Mais do que um estado de humor, a depressão é uma doença que impede a pessoa de levar uma vida normal. Essa jornalista, alegre e extrovertida, teve o diagnóstico de depressão há 2 anos, mas reconhece que os sintomas apareceram bem antes. Por que foi tão difícil identificar, perceber que você estava com depressão? Porque existe um preconceito para dizer que você tem depressão, um preconceito meu e um preconceito de quem te cerca. Porque depressão a gente associa normalmente a pessoas fracas, a pessoas que são dengosas ou que estão, enfim, que se entregam. Como, por exemplo, tristeza, angústia, melancolia, falta de ânimo, perturbações de sono, apetite, entre outros. Esses sintomas têm que durar a maior parte do tempo, tem que durar pelo menos 15 dias e tem que causar prejuízo no funcionamento habitual do indivíduo. O tratamento pode durar de 6 meses a vários anos. Ela ainda está com remédios, mas a vida já mudou. Uma vontade de viver, de ajudar, de se divertir, de trabalhar, de fazer o teu melhor, é viver. Nesse caso aí já é diagnosticada a doença, não é, Exatamente. doutora? Já a depressão como uma doença, né? E ela sofre muito preconceito mesmo, porque a depressão ela é vista muitas vezes como uma preguiça, uma falta de coragem, assim, uma falta de... Eu estou esquecendo as palavras, mas é uma falta assim de... Enfim, como se a pessoa fosse preguiçosa. Né? E isso não é bacana, porque aí a pessoa não consegue sair daquilo, porque ela fica se vendo como uma pessoa ruim, uma pessoa preguiçosa, que não tem força de vontade para fazer as coisas, mas aquilo está além da força de vontade, né? São outras questões aí dos sintomas da depressão mesmo, que já é uma doença. Então, acaba interferindo em toda a vida social, laboral, profissional, tudo. Agora, Carlos, nessa sua experiência lá no CVV, nessa época do ano, falando especificamente, você consegue perceber que a pessoa do outro lado da linha está com um problema aí dessa tensão das festas? As pessoas, elas são muito claras quando conversam com a gente. Inicialmente, elas fazem uma abordagem muitas vezes indireta para ver se conseguem sentir firmeza na pessoa que está ouvindo, para ver se rola uma química, se há empatia na conversa. Se ela se sente segura, ela começa a falar tudo realmente. Muitas vezes elas compartilham com a gente coisas que elas dizem que às vezes têm dificuldade em compartilhar com o terapeuta. E assim, a gente conversa com essas pessoas no momento de crise mesmo. E depois ela pode marcar uma consulta,
mas depois já é um outro momento. Aquele momento da dor mesmo, que naquela hora que está doendo, acabei de ver quem vai estar na minha mesa, que eu vou ter que comprar. Meu amigo secreto, eu vou ter que comprar um presente para esse meu amigo secreto que eu não suporto. Eu vou ter que ir lá. Então a pessoa ela consegue falar tudo pra gente. Aí, Carlos, tocou num ponto interessante. Eu vou ter que ir lá. A pessoa vai ter que ir lá, doutora? Ou ela é melhor disfarçar ou assumir o que ela está sentindo? Na verdade, tem várias saídas, né? No caso de festas de trabalho, por exemplo, ela pode ir ficar um pouquinho, né? Só para o chefe ver os colegas, desejar um bom Natal, um Feliz Ano Novo e já sair de fininho. Com as festas familiares, ela também pode fazer isso. E, né? Tá, já viu quem vai ficar sentado do seu lado na mesa. Então, já escolhe um outro lugar para conversar com os parentes que têm mais afinidade, que têm menos problemas, para também ser um pouquinho mais prazerosa à noite. E depois também já... E se ela decidir não ir? Aí ela vai ter que, ela pode escolher não ir, só que ela também tem que saber falar o porquê que ela não vai, né? Não necessariamente fala assim, não vou porque eu não gosto daquele parente, mas se colocar porque tem uma outra festa, tem outros compromissos, tem que ser bem clara nisso, né? Porque as pessoas vão cobrar. Então, o mais difícil é a cobrança dos parentes, né? Então, ela tem que ser bem firme nessa posição. Tem que pensar nas consequências também. Exatamente. A Karina, ela pergunta o seguinte, é comum que com essa depressão de final de ano a pessoa fique com um extremo mau humor? Bastante, né? Porque ela não está com ânimo de fazer nada. Então, ela não quer comprar presente, ela não quer encontrar as pessoas. Então, é difícil sair de casa para fazer todas essas coisas. Então, ela fica com mau humor mesmo. Agora, o comércio, né? O comércio antecipa muito a chegada das festas. Quanto que ele tem um peso nessa depressão de fim de ano? Eu acredito que tem um peso bastante grande, né? Porque, imagina, a pessoa, ela se vê obrigada a comprar presentes e presentes caros, porque hoje em dia, eu percebo, principalmente no consultório, que as pessoas têm que ter aquela coisa mais bonita, aquela coisa mais cara. Então, como vou chegar na festa e não dar um presente à altura daquela pessoa, ou que acha que aquela pessoa merece, mas não tem condições? Então, o comércio enfatiza muito isso, né? De tem que comprar, como se a única coisa que demonstrasse carinho fosse através dos presentes. Do presente caro. Do presente caro. Tem que ser um presente caro. E, às vezes, um presente criativo pode resolver o problema. É que muitas vezes o presente, né, olhando assim essa conversa, que a pessoa meio que compra um vale presente e depois você vai lá e resolve. E a pessoa, quem recebeu, não viu que aquilo foi personalizado, que fosse uma coisa simbólica, mas que foi escolhido com carinho, com atenção. E aquilo que a gente percebe mesmo na ligação e que talvez as pessoas pudessem trabalhar nesse período, é oferecer mesmo atenção e carinho para quem está à volta, porque sem isso não existe uma compreensão, uma conversa. De repente, essa conversa se resolve. Às vezes é um mal entendido que aconteceu no passado, numa conversa sem preconceitos, pode ser esclarecida. E é assim que se posiciona o voluntário do CVV, ouvir a pessoa com atenção, carinho e sem preconceitos. Os preconceitos que ela tem dentro dela não influam nessa conversa, onde a pessoa tem a oportunidade de ser ela mesma. Isso é muito difícil da gente ser. Tá certo, vamos fazer uma pausinha. O JC Debate volta já. Olá, eu sou William Correia e estou aqui todas as noites apresentando o Jornal da Cultura, que traz os acontecimentos do dia, reportagens especiais, análise, reflexão e debate. O que acontece no mundo e no Brasil sob um olhar diferente que vai muito além da notícia. De segunda a sábado, sempre às 9 da noite, no Jornal da Cultura. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Nesta terça, 11h30 da noite, a Bujanra instiga 2 jovens poetas.
poesia maloqueirista. Um da capital. Curou seus males da alma. São muitos demônios. E outro do interior. Por que a poesia em sua vida? Procurei nos livros uma resposta, mas fora dos muros da escola. No Provocações. Você mente? Minto, sou poeta. Música. A gente tem. Vou te dizer. Esporte. Juízo do torcida brasileira. Tem também. Agora vamos pro bolão. Diversão. Que legal. É o que não falta. Embora. E tem mais. Entretenimento. É isso aí, eu quero ver. De qualidade. Só tem na TV Cultura. O amor é como um oxigênio. Filmes. Só o melhor da sétima arte. That's exactly what we're offering. Informação. Veja um resumo das principais notícias nacionais. Com toda a credibilidade. Aqui é assim. 24 horas de cultura no ar. Para ser atriz, foi preciso abandonar tudo. O pessoal de lá já não gostava de mim. Em pouco tempo, até meu marido. Sempre dizia que eu ia acabar desonrando a ele e a família. Mas se o sonho não terminou como esperado... Eles pensam que estou na Europa interpretando Shakespeare. É mesmo? Bom, foi o que eu disse, terei de sustentar. O retorno pode ser ainda pior. Por que você tinha que voltar? Ainda não está satisfeita com tudo que fez? Desejo Atroz. Nesta terça, meia-noite, no Clube do Filme. O JC Debate está de volta. Hoje conversamos sobre a depressão de fim de ano. Você pode mandar suas perguntas pelo cemais.com.br, pelo Facebook ou via Twitter. Vamos começar respondendo aqui o Roger Barbosa. Ele escreveu lá no Facebook: o que posso fazer para ajudar a minha família quando esse sentimento de dor nas datas comemorativas? Perdemos 2 pessoas da nossa família nesse ano e vai ser o nosso primeiro Natal sem elas. Interessante, então, estar todo mundo junto, né? Um dando apoio para o outro, cultivar as lembranças boas dessas pessoas, né? Tentar manter um clima mais positivo, não ficar só também na lembrança da morte, né? Lembrar das coisas boas que essas pessoas fizeram. E todos juntos, né? Porque um vai dando apoio ao outro. Agora, se a pessoa olha para as outras durante as festas, né? E todo mundo está feliz, ela não. Isso traz culpa? Bastante. Ela fica mais culpada ainda, né? Se sente mais deprimida, fica mais melancólica, porque né? A obrigação de estar feliz. E aí ela vê todo mundo feliz. E, nossa, mas por que eu não estou feliz? Isso fica mais culpada ainda, fica mais angustiada e aumenta esse sentimento todo de depressão. O peso aumenta. E se puder realmente compartilhar isso com alguém, falar sobre isso, porque aquilo que acaba gerando essa explosão dentro da gente, e o trabalho do CVV é de prevenção do suicídio, isso pode potencializar lá na frente, acontecer ali, se a pessoa não estiver suportando mais. É bom lembrar que no Brasil nós temos um índice muito alto, 25 pessoas se matam por dia no Brasil. Por dia, é mais de uma por hora. Então, é uma coisa que a gente não fala, mas que tudo isso pode levar são situações detonadoras que podem levar. Então, assim, o ideal é que a pessoa possa conversar com alguém que ela sinta confiança. Muitas vezes é difícil encontrar essa pessoa que te dê essa confiança. Olha, todos nós já ouvimos, às vezes, alguma coisa, disse assim, olha, vou te contar uma coisa, mas é segredo, você não conta para ninguém. Então, todo mundo tem medo que aquilo vaze. Então, as pessoas têm dificuldade em falar daquilo que está acontecendo. Mas, ao falar sobre isso, naquele momento de dor mesmo, é aquilo que a gente oferece, e oferece como uma alternativa. Existem um monte de outros trabalhos que cuidam desse assunto. Mas, se a pessoa conseguir falar daquela dor, ela vai ter tempo depois de ir lá arrumar todos aqueles sentimentos que, como se fosse uma panela de pressão, que ficaram se acumulando durante muito tempo e ela não tem como lidar com eles. Aí depois ela pode procurar um terapeuta e cuidar disso, porque a maior parte dos suicídios, cerca de 90%, poderiam ser evitados. Estão relacionados a doenças mentais, como depressão, e falar sobre isso é comum.
não é banal, mas 17% dos brasileiros já um dia pensaram seriamente em que seria talvez uma opção por fim à própria vida. Então, assim, falar sobre isso, a gente não podia alimentar esse tabu. A gente tem que falar que é possível que cada um de nós possa pensar, mas não é incomum, né? Mas que é tratável, prevenível. A gente pode prevenir isso. A gente está falando da importância de falar. E o papel do ouvinte, né? Por exemplo, na questão ainda da festa de fim de ano, a pessoa não quer ir, aí um familiar. O quanto ele deve respeitar essa situação ou insistir, fazer com que a pessoa mude de ideia? Como familiar, a pessoa vai insistir, né? Mas também tem que ter a sensibilidade de perceber se está acontecendo alguma coisa, de perguntar. É claro que o outro também tem que se abrir, mas ele também só vai se abrir se sentir essa confiança, né? E como são ligações muito próximas, o julgamento é muito forte. Então, o que mais bloqueia a pessoa para falar essas coisas é essa coisa do julgamento, né? Porque o que vão achar de mim? Vão achar... E a pessoa cria um monte de fantasias a respeito de si mesma que os outros vão achar dela. Além do julgamento, né, as pessoas, elas começam aquela competição, mas você tem tudo na vida, por que você está pensando nisso? Você tem tudo, você tem mulher, filhos, tal, dinheiro, bom emprego, e começa minimizando aquele sofrimento. Ao minimizar, a pessoa tampa aquilo, ela parou. Tudo que a pessoa não queria ouvir é que aquilo fosse minimizado, que fosse desvalorizado. Fora aquelas vezes competição. Eu já passei por isso, olha, eu tomei um chá, fui dormir, no dia seguinte estava novo e tal. Então, assim, cada um vai dar uma fórmula de felicidade para como sair daquela situação. Mas, às vezes, um grãozinho de areia para aquela pessoa é uma montanha intransponível. E se ela não conseguir encarar aquilo e conversar com aquilo, com um terapeuta, enfim, desabafar com um amigo, aquele monstro vai crescendo, vai tomando conta dela. Aquela força interior que é um impulso para a vida, ela começa a perder força. Todos nós temos esse impulso, mas quando esse monstro começa a crescer muito, essas forças começam a se desequilibrar, às vezes o outro lado ganha. E aí não tem jeito. O Jean da Silva, ele manda uma pergunta pelo C+. A depressão pode ser causada por atos como, por exemplo, o bullying escolar? Sim, o cyberbullying aí da internet, disso aí nós percebemos isso nos atendimentos que a gente faz. Jovens, né? Nos e-mails, no chat, em que isso é muito comum, né? De acontecer e para lidar com isso, as pessoas se expõem muito nas redes sociais e a gente acabou colocando no Facebook quase como se fosse uma autoavaliação dos sentimentos, né? É uma página que chama Isso Me Faz Seguir em Frente, onde convida as pessoas a refletirem sobre o que te motiva a viver. É uma oportunidade que a pessoa tem de dar uma paradinha nessa loucura acelerada que nós vivemos para olhar para si e dizer assim, poxa, o que me motiva a viver? E aí a gente pede para a pessoa compartilhar com a gente lá na nossa página do Facebook, né? E colocar isso aí. De repente é um momento, uma oportunidade dela fazer a sua autoavaliação. Mas aos jovens que se expõem principalmente, e outras pessoas maiores que estão assim, usando muito as redes sociais, para tomarem um pouquinho de cuidado, né? Que isso pode, já houve casos aí de suicídio de jovens que tiveram a sua vida exposta por ex-namorados, por amigos. Agora, pegando por esse lado que o Carlos comentou, doutora Andréia, o que me motiva a viver, a gente poderia dizer que aí está um outro lado dessa depressão de fim do ano? Existe um lado positivo dessa melancolia? Acredito que sim. A pessoa ela pode fazer as reavaliações dos objetivos e traçar novos objetivos para o ano que está se iniciando. Ao traçar esses objetivos, é importante imaginar como se fosse uma escadinha, né? Tem um objetivo maior aqui. O que eu vou fazer? Mini objetivos para chegar até esse local, né? Objetivos mais palpáveis, porque aí a frustração também vai ser menor. Não vou falar assim, no final do ano eu vou ter R$1 milhão, não vai dar.
né? Então, vou conseguir ter, sei lá, 500 mil, 200 mil, uma coisa menorzinha. Aí, ao longo do tempo, vai conseguindo aquele objetivo maior. Esse dinheiro que é mais fácil de se medir. Mas tem outras coisas que você pode reavaliar nesse momento e positivamente. Você pode escrever também um cartão para si mesmo, por exemplo, dizendo as coisas que você gostou de si mesma no ano, né? Como se fosse uma motivação, como não tem outra pessoa para fazer. É você mesmo que vai ter que se autoalimentar, né? Então, acho que essa coisa de escrever um cartão é bem interessante. Com sonhos possíveis. Com sonhos possíveis, né? Mais fácil de serem alcançados e traçar esses pequenos objetivos para chegar nesse sonho maior. Tá certo, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação aqui de vocês. E eu convido, se puder tempo, de as pessoas que se sentirem, enfim, solitárias e necessitando de conversar e compartilhar alguma coisa, para acessarem o nosso site, lá tem o cvv.org.br, onde tem endereços, telefones e como... cvv.org.br. Procura a gente lá, tem atendimento pessoal também, os postos, então pode conversar com a gente à vontade. Tem voluntário de plantão no Natal, Ano Novo, fique à vontade. Tá Parabéns bom? pelo trabalho, Obrigado, Carlos. Muito obrigada. JC Debate fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Vamos falar sobre o mercado da música no Brasil. Boa tarde e até lá.